Amados, hoje eu vou ter um tempo diferente com vocês, com liderança. Acho muito importante. Não sei quantos já ouviram isso, mas Jesus muitas vezes respondia as perguntas que lhe faziam com outras perguntas. Um exemplo, um dia chegaram para ele e perguntaram algo para ele e ele disse assim, olha, eu só vou responder vocês se vocês me derem uma resposta. Aí disse, tá, então, né, com que autoridade tu fazes estas coisas, esses sinais, esses prodígios? Ele disse, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Se vocês me responderem a pergunta, eu respondo o que vocês me fizeram. Negócio fechado? Negócio fechado. Então, o batismo de João é de Deus ou era dos homens? Aí eles pensaram, se nós responder que é de Deus, por que nós não cremos na pregação de João? Se nós dissermos que é coisa de homem, o povo vai nos matar porque o povo gosta de João Batista. Não sabemos, Senhor. Ele disse, então, tão pouco vou responder o que vocês me perguntaram. E deixou eles no vácuo. Há muitas coisas no reino de Deus, amados, que Deus vai deixar você no vácuo se você agir com hipocrisia com Deus. Há muitas coisas, e Jesus ficou famoso, muitos estudiosos que eram céticos, que eram ateus, creram em Jesus porque eles ficaram curiosos. Por que Jesus sempre respondia com perguntas? E hoje está entre as definições de um sábio. Sábio é um homem que sempre responde com perguntas. Olha que engraçado, né? Virou regra isso, para chamar alguém de sábio, é alguém que, além de ouvir uma pergunta, sabe fazer outra pergunta em cima da pergunta. Né? E antes que a gente fique com a cabeça em nó, vamos parar de falar de perguntas. Mas não vamos parar de falar de perguntas. Mas veja, o livro, quem já leu aqui Malaquias? Você percebeu que o livro de Malaquias, Deus fica fazendo perguntas e respondendo as perguntas? Muitas perguntas são feitas por Deus ali. E se você leu, muitas dúvidas acerca de casamento, de divórcio, de dízimo, de oferta, né? De fidelidade, de infidelidade, Deus já te respondeu ali. Está tudo ali? Santidade, não santidade. Sobre fertilidade e infertilidade, até isso está ali. Muitas respostas estão nesse livro. Ah, pastor, mas era Velho Testamento. Amados, existe uma velha aliança e um testamento que era baseado na lei. O Novo Testamento não anula o velho, ele melhora e supera o velho. Mas o velho está valendo. O que está escrito lá, diz a Bíblia, como sombras. E eu estava meditando, o que eu via falar nesse Tadel hoje? E eu quero dizer para você que o título do que eu coloquei aqui hoje são perguntas que precisamos responder. Diga para a pessoa que está do seu lado, hoje nós vamos ver sobre perguntas que nós precisamos saber responder. Essas respostas ajudarão a nos posicionarmos nos propósitos eternos de Deus. Essas respostas a essas perguntas vão nos ajudar a nos posicionar dentro da vontade de Deus, dentro do propósito de Deus para a nossa vida. Se você é uma das pessoas que busca andar no propósito de Deus, você vai gostar destas perguntas. Portanto, eu não vou pregar hoje. Eu vou te dar tempo para você anotar perguntas. E se você veio para esse culto sem um lugar para fazer anotações, confie no seu cônjuge. Tomara que ele tenha trazido. Se nem você, nem o seu cônjuge trouxeram, por favor, irmão, ajeita um celular, alguma coisa. Depois assiste a pregação ou as perguntas no nosso Tadel, no nosso YouTube lá no Tadel. Então, primeira pergunta que eu quero fazer para você é quanto ou qual o valor que a igreja tem para Deus? Quanto valor a igreja tem para Deus?
Pensa, quanto vale a igreja para Jesus? Quanto vale a igreja para Deus? Amados, hoje eu estava conversando com uma pessoa, estava explicando sobre algo na nossa conversa, e eu falei para ela assim, sabe, uma das coisas que eu mais prezo, por mais que haja uma divergência entre a congregação, até quando o Lucas foi lendo aqui, hoje ele disse assim, portanto, essa ata será registrada nos livros da Assembleia. Eu disse, não, é nos livros da aba, não é nos livros da Assembleia. Né? Mas eu quero ter paz com toda a igreja Assembleia de Deus, com todas as igrejas batistas, com todas as igrejas, com a nossa igrejinha da esquina ali, que a gente até semeou neles, eles pintaram a fachada, fizeram a salinha do Ministério Infantil, porque nós, como igreja, semeamos ali. Eu falei para aquela pessoa assim, uma das coisas que eu mais prezo como pastor, é poder olhar nos olhos de qualquer líder, de qualquer igreja, na cidade de Blumenau ou em qualquer lugar da terra, e poder dizer para ele, eu te amo em Jesus. Porque se alguma coisa me impedir de fazer isso, eu preciso resolver alguma coisa na minha vida. Porque a igreja tem um valor inestimável, incalculável. E eu não estou só falando daquela igreja, corpo místico de Cristo, que está espalhada em toda a terra, que tem gente reunida lá na Coreia agora, amados, nós estamos aqui no culto, mas tem gente que está saindo das 2, 3 horas de oração da madrugada para ir para o seu trabalho. É uma igreja reunida lá, e quero te dizer uma coisa, com certeza o Brasil faz parte da oração deles. Tem um grupo de crianças na Índia, que o pastor que começou o ministério lá, ele começou a ensinar essas crianças a orarem. Nós vimos aqui no domingo, no nosso Aba News, as crianças, antes da oferta, né? As crianças, agora é o nosso momento de oração, né? E o Sopiá. Ficou fácil de gravar o nome dele, porque Sopiá é lá de Curitiba. O pessoal diz, é só Piá nessa nossa reunião, né? Quando é só meninos, eles dizem, é só Piá. Então eu gravei o nome do menino fazendo esse relacionamento. E ele começou a orar tão lindinho ali, junto com todos os alunos orando. E eu descobri uma coisa, quando eu estava vendo um vídeo, e tinha uma tradução embaixo, na legenda, daquelas crianças orando. E de repente o rumo daquelas crianças virou, e eles disseram, Deus, nosso pai, crianças chorando com o rosto no chão, olha pelo Brasil. E quando eles começaram a orar pelo Brasil, eu comecei a tremer dentro do meu coração, aquelas crianças da Índia, que são muitas vezes necessitadas, que ganharam um uniformezinho da escola, porque algum missionário semeou, porque eles não têm condições, está orando pelo nosso país. E eu pergunto para você, daquele coração puro, aquela oração chegou ou não chegou na presença de Deus? Quanto valor tem essa igreja? Se você souber responder isso, vai ser muito bom. A outra pergunta é, quanto vale uma alma? Muitas pessoas dizem, né, que é um versículo bíblico, conforme está escrito na Bíblia, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Irmãos, não existe esse versículo na Bíblia. Não está escrito na Bíblia que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Mas se nós analisarmos o preço que foi pago naquela cruz, eu achei, Paulinho está por aí hoje? Não. Ele trabalha agora, né? Ele está fazendo um estágio. Acho que baseado nisso, a pastora Arlene está lembrando algo muito importante. Quando tem aquela pergunta na Bíblia, né? De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí a pessoa vai dizer, uma alma vale mais que o mundo inteiro. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua, né? Já dá para deduzir. Né? Mas aquela letra daquela canção de domingo que a gente cantou, que as letrinhas eram diferenciadas assim, é do Paulinho. Deus deu para ele. E eu fiquei muito feliz com a forma que ele colocou aquilo. Como Deus deu sabedoria para ele. E eu quero louvar a Deus pela unção que tem sobre essa igreja, para muitos ainda escreverem poemas, crônicas, escreverem livros, escreverem canções. 1005 salmos Salomão tinha escrito.
Um dia eu falei isso, a pessoa disse, não, Salomão não escreveu, era Provérbios. Não, é Salmos. Aí se você for ler lá sobre Salomão, quem ele era, entendia das árvores, inclusive de todas as mudas, de todas as plantas, inclusive aquelas que cresciam em paredes. Olha só, ele entendia de tudo mesmo. E escreveu mais de 1005, ou então 1006, né? Se é mais de 1005, é 1006 pelo menos, Salmos. Adoração, salmos são orações. Ponha no papel. Se Deus te dá uma frase interessante, escreva num lugar. Crie um caderno para escrever inspirações. Um dia isso pode virar um grande livro, amados. Então, se você souber responder, a outra pergunta. Quanto foi que Jesus pagou pela remissão de pecadores? Eu nunca saberei o preço que foi pago por mim lá na cruz. Eu nunca saberei o preço. Eu nunca saberei quanto custou. Eu sei que, eu posso dizer assim, eu sei que foi a vida de Jesus, o sangue de Jesus, mas quanto isso vale é incalculável, amados. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota. Quanto isso custou? Toda a glória ficou lá para trás, meu amado. Só o Lucas que não ajudou hoje. Ô, Lucas, você canta essa daí. Quanto? Eu acho maravilhoso que a Bíblia diz assim, que Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios. Amado, ele não morreu por santo, não, ele morreu por ímpios. Outro versículo, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Inimigos de Deus, amantes dos prazeres. E ele foi lá e morreu por nós nesse estado de vida. Isso me mostra outra coisa, Jesus tinha muita fé. Jesus tinha muita fé. Outra pergunta, quanto vale um filho de Deus? Se uma alma já valeu tudo isso, agora quanto vale um filho de Deus? Amado, você não sabe quanto você vale. Presta atenção. Olha para o pecado e diz para ele assim, ó, você não vai estragar o meu valor. Você não vai sujar o diamante. Você não vai trazer dano para essa pérola preciosa. Eu sou filho de Deus. Alguma coisa extraordinária nisso. Eu gosto de uma outra canção, a gente cantava nessa, a gente até fazia trocadilho na igreja quando ela nasceu. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. De sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamados filhos de Deus. João escreveu isso, capítulo 3. Vede, a primeira carta de João, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, de sermos chamados filhos de Deus. Amado, olha que amor, você está passando lá na rua 15 e tal, e daí tem uns demônios lá em determinado lugar, foram invocados para estar lá num determinado ponto, porque alguém foi fazer trabalho, porque não sabia que era ruim, né? Não estou julgando a pessoa, mas eles vieram, porque eles se aproveitam de toda e qualquer circunstância. Às vezes nem foram invocados, já vêm, imagina invocados. Mas de repente está passando lá, né? Um de nós, passando, e eles começam a se cutucar. Cala a boca, cuidado. Fica quieto, não dá bandeira. Está passando um filho de Deus. Aí outro, por que fica quieto? Porque daí se ele vira e começa a repreender a gente, o que a gente vai fazer, cara? Tem que obedecer ele.
Um filho de Deus tem muito valor. Um filho de Deus é príncipe. Filhos do rei são príncipes. Diante dessas perguntas, pense comigo agora. Por que Deus nos daria almas que para Ele são filhos? Por que Deus nos daria almas? Por que essa igreja cresceria? Por que Deus traria pessoas para cá? Isso é uma pergunta que mexeu muito com as minhas estruturas. Por quê? Porque eu estava preparando uma mensagem, na verdade, uma mensagem que eu ouvi do pastor Márcio Valadão, há uns 20 anos atrás, onde ele prega sobre Gênesis 31, quando ele faz uma pregação sobre uma igreja, a igreja ter o desejo de ter almas, de gerar, de produzir vidas, de ganhar almas, de cuidar bem delas, de gerar pessoas, de você sentir dores de parto para ver pessoas sendo geradas no reino de Deus. E ele usou aquele texto de Gênesis 31, quando Raquel olha para Jacó e diz para Jacó assim: dá-me filhos, senão eu morro. Porque ela era estéril. Uma igreja que está estéril tem que ter o coração de Ana, tem que ter o coração de Raquel. Dá-me filhos. Mas por que Deus nos daria filhos? Por que Deus nos daria a capacitação de conquistar, de evangelizar e ganhar aquela alma e trazê-la para o contexto de igreja? Por que Deus deixaria que ela viesse aqui? E quero só te lembrar de uma coisa. Lá em Atos diz várias vezes: e acrescentava o Senhor os que se iam sendo salvos. Quer dizer, é a graça, é a dádiva de Deus, almas chegarem na igreja. Mas eu pergunto, por que Deus daria essas almas para nós? Se elas são preciosíssimas para Ele, e Ele as vê como filhos. Isso fez nascer uma outra pergunta. Deixaria em mãos de quem não confiaria? Ou de quem não confia? Deus confiaria seus filhos nas mãos de alguém em quem Ele não confia? E isso gerou outra pergunta, mais direta e mais objetiva. Acaso Deus pode confiar em nós? Deus pode confiar uma alma a você? Eu vejo tanta pessoa murmurando, amados. Falando, criticando a igreja tal, criticando a igreja, criticando a sua própria igreja, criticando a igreja que ele nem tem nada a ver com aquela igreja. Mas críticos existem de monte. Por que Deus daria alguma coisa para essa pessoa? Por isso que a vida dessas pessoas, dos murmuradores, são vidas estéreis. Porque Deus tem que tirar a murmuração do coração dos murmuradores e colocar esse desejo inexplicável, essa sensação desesperadora, igual a de Ana. Ana estava no templo orando, e ela orava de um jeito tão desesperado que o Eli, o sacerdote, olhou para ela e pensou: essa mulher está louca, está bêbada. Encheu a cara e veio para a igreja. Encheu a cara e veio para o templo, porque ela estava orando e balbuciando e chorando na presença de Deus. E ele disse: mulher, que é isso? Você vem bêbada para dentro do templo? E ela olhou: ah, meu Senhor, olha só, ela não perdeu o respeito para ele, ele perdeu o respeito com ela, ela não perdeu o respeito com o sacerdote. Ela disse: ah, meu Senhor, se tu soubesses como está aflita e clama a alma da tua serva. E imediatamente ele se recompôs no papel de sacerdote dele e profetizou sobre ela que o que ela tinha buscado, Deus daria. Quando as murmurações cessam e o clamor
pela vontade de Deus, nasce numa igreja, Deus começa a levantar os seus profetas. Você já leu em Atos que diz assim: e muitos sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos no meio da congregação. Sabe por quê? Porque eles buscavam a vontade de Deus. Deus está falando com a gente. Eu mesmo estava assim, você não precisa ser alguém que está embaixo para criticar quem está em cima. Às vezes a gente critica quem está embaixo também. Tem muito pastor que critica a igreja. Aí ele tem a igreja que ele critica. E quem critica, diz a pastora aqui, sempre colocando um pingo no i, né? Essa bênção. Ela diz, é aquela pessoa que não se sente parte. Ela se torna crítica, porque ela não se sente parte daquilo. Ela se sente ali fora, aí ela se defende. Amado, você não precisa se defender, você faz parte disso. Porque quem se sente parte, defende. Quem não se sente parte, ataca. Acaso pode Deus confiar em nós? Estou realmente alinhado com o propósito de Deus? Eu vejo tanta gente falando, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Eu mesmo já fiz tanto. Só essa pastora que dá essas dicas aqui sabe o marido que ela tem. E alguns irmãos mais íntimos aí, né? Uns discípulos mais íntimos sabem o pastor que eles têm. Amados, eu sou muito transparente. Mas isso não é uma desculpa para continuar errado. Isso tem que ser transparente, mas aonde está errado tem que ser mudado. Tem que ser corrigido, tem que ser resolvido, tem que ser colocado no altar, tem que ser buscado, tem que ser alinhado com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem vários papéis. Ele nos guiará. Então, onde é que o Espírito Santo guia as pessoas? No caminho. Quem disse que é o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus falou que o Espírito Santo nos guiaria e nos levaria a toda a verdade. Quem é a verdade? É Jesus. É a segunda porta do tabernáculo ou do templo. Porque a primeira porta para entrar no pátio era a porta do caminho, a segunda porta para entrar no lugar santo era a porta da verdade. Então o Espírito Santo nos conduz em Cristo, caminho, nos conduz em Cristo, a verdade. Mas tem mais uma coisa que a igreja precisa desenvolver, e eu acho que nós como igreja, eu estou falando agora para nós aqui, respondendo junto com você e meditando nessa pergunta. Tem que passar a terceira porta. Porque a terceira coisa em que o Espírito Santo vai nos guiar é na vida. E a terceira porta que entrava para o lugar santíssimo era chamada de a porta da vida. Mas a porta da vida dava acesso a um lugar chamado Santíssimo. Mas o que aquele lugar revelava? Era o lugar onde a presença de Deus se revelava. A igreja precisa aprender, buscar a presença de Deus. Nós precisamos nos alinhar com Deus. Nós precisamos saber o que Deus espera da nossa vida. Amados, o Senhor jamais vai criar complicação no corpo, jamais vai criar complicação na igreja. Deus jamais vai criar problemas para o seu corpo. Deus não é masoquista. O masoquista, lembra do gordo? Ele tinha um programa, ele dizia assim, eu me odeio. Uma hora ele estava se beliscando, outra hora ele estava botando aqueles grampos de nariz na orelha. Eu achava engraçado aquele personagem. Eu me odeio. Ele se castigava. Deus, eu me odeio. Vou fazer um mal aqui para a igreja Aba de Blumenau. Vou fazer um mal para a igreja Batista da Lagoinha. Ei! Nosso Deus não pensa assim. Nosso Deus sempre está querendo o melhor para nós. E sabe qual é o melhor? É quando nós, como igreja, aqui, sejamos um só homem. Hoje recebi uma palavra abençoada da pessoa que me mandou aquele texto. Como um só homem. O povo de Deus unido como um só homem. Mas não só nós, o povo de Deus aqui unidos como um só homem nessa igreja. Mas nós como igrejas reunidas como uma só igreja.
Não importa. Sabe o que eu amo? É que uma placa lá na frente, ela não me separa daquela outra denominação, porque aqui está escrito Aliança Bíblica de Avivamento, e lá está escrito a Igreja do Resplendor da Glória de Deus. Sabe o que isso faz? Essas diferenças só fazem uma coisa: fazem ver que nós nos completamos. É isso que a gente tem que enxergar. Nós temos que nos alinhar com o propósito de Deus. E agora eu quero entrar, nos finalmente, já estou com o tempo praticamente passado. Primeiro, para entrar nos finalmente, eu quero perguntar para você: quem Deus quer salvo? Você vai achar em Efésios a resposta, em Pedro, a fim de que todos. 1 Pedro 2,9. Muitos têm por tardia a promessa do Senhor, mas o Senhor não tarda a sua promessa. Antes, é longânimo para com todos, para que todos sejam salvos. O desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Todos é todos, amados. O Pablo Vittar, Deus deseja salvo. O Lula, Deus deseja salvo. Deus quer justiça, sim, e nós oramos por justiça. E eu vi a justiça de Deus acontecendo. Mas não significa que a justiça que foi feita para aquele ladrão da cruz excluiu ele do céu. Porque lá, sendo condenado pela justiça dos homens, ele encontrou a vida. Quem Deus quer salvo? Seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu chefe, seu empregado. Deus quer todos salvos. Mais uma antes de entrar no finalmente. O que é que nos move? O que é que nos move? Junto com ela, o que nos move? Qual é a nossa motivação? Nós queremos mostrar aqui em Blumenau que nós vamos ser a maior igreja. Já caímos. Deus já ficou longe daqui. Não alinhamos com o propósito dele. Deus nunca quis mostrar tamanhos. Deus sempre quis revelar sua glória, seu amor, sua salvação. Isso é consequência. Resultados desse tipo são consequências. Não podem ser o nosso propósito. Por que Deus quer que a sua unção esteja sobre nós? Por que Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo? Por que Deus quer que você tenha o Espírito Santo? Você sabe que o Espírito Santo opera em nós de 3 formas. Primeiro, ele é a unção que desce sobre nós. Segundo, ele é o nosso pastor e ele é o que habita em nós. Ele é o Deus dentro de nós. E o terceiro, ele é o amigo que anda do nosso lado. A presença dele. Nós experimentamos a unção, nós experimentamos muitas vezes ele dentro de nós, nós sabemos que ele habita em nós, a gente sabe que a gente está salvo. Ele testifica com o meu espírito, eu tenho paz com Deus. Mas aquela coisa de ter um amigo, de estar na rua e dizer, e agora? Espírito Santo, qual é a tua ideia? De a pessoa te fazer uma pergunta e você olhar, e aí, o que eu respondo? Esse relacionamento de presença de Deus é o que nos falta. Você recorda para que ele deu unção para a igreja? Ser-me-eis testemunhas. Eu quero ler com você um texto que Jesus usou e que um dia Wesley foi pregar numa das minas de carvão na Inglaterra.
convidado por um amigo dele, que disse: eu não posso ir, você iria no meu lugar. Amados, não era uma igreja qualquer. Havia naquela época mais ou menos 40 mil homens trabalhando nas minas de carvão da Inglaterra. No momento da primeira pregação de manhã, o grupo que saía da mina ouvia. Ou o grupo que ia entrar na mina ouvia. Logo que aquele grupo entrava, o grupo que saía ouvia. E assim, o grupo que chegava mais tarde, porque eles não ficavam muito tempo dentro da mina por causa da insalubridade. Então ficava lá 3, 4 horas e trocava o turno. Então vinha um outro grupo e assim, num dia, ele atingia, num dia e meio, 40 mil almas. Ele disse: eu não vou perder essa oportunidade. E ele subiu num caixote daqueles de feira que hoje a gente tem, aquela que primeiro a gente pegava lá no feirante, o feirante dizia: não, pode levar, leva aí, é uma caixa velha de madeira. Hoje você vai lá na Kamikado e paga R$300 por ela. Ele subiu num caixote daquele e ele leu esse texto para aqueles mineiros. O Espírito do Senhor, Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Por que nós recebemos unção, amados? Para curar enfermos, libertar cativos, expulsar demônios. É para isso que nós existimos. Se nós, como igreja, não estivermos vivendo esse propósito, é ganhar almas, é pregar o evangelho a toda criatura. Se esse propósito não existe em nós, se nós estamos assim: o que o Senhor quer de mim? E você ainda não entendeu essa verdade com essa profundidade que ela deve de ter, amado, acorda! Você não entendeu, então você é a igreja dormente, a igreja que dorme. Para que grupos? Uma estratégia, irmão. Para ganharmos almas. Para termos um endereço para elas, bem perto da casa delas. É só uma estratégia. Me mostra isso na Bíblia. Vai demorar muito tempo para eu explicar tudo isso e eu falei que eu ia terminar. Mas a Bíblia está cheia disso. Mas para os perguntantes de plantão, vou responder com outra pergunta. Igual Jesus. Aonde está escrito que nós não devemos usar estratégias para ganhar almas? Se você me mostrar isso, eu te respondo as outras perguntas que você quer fazer. Amados, tem muita alma lá fora. E às vezes elas estão te xingando, elas estão falando mal, sabe? Eu fui xingado, foi meu nome, fui ameaçado, falaram que ia acontecer coisas. Sabe que eu creio que eles foram fazer muito trabalho de macumba contra a igreja, depois daquele dia da família, projeto da família. Eu sei que foram fazer, mas sabe por que eu estou orando? Eu e a Arlene, muitas vezes a gente lembrou dele e a gente coloca ele no altar de Deus. Justamente aquele cidadão que foi para a TV e para a rádio naquele dia, falando mal e coisa, chamado Lenilson. Como eu queria ver esse cara entrando numa igreja evangélica, correndo para frente e dizendo: Deus, eu estou com saudade de ti, Senhor. Eu estou te relutando, eu estou fazendo mal contra ti, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Eu entendi o propósito. Como eu ficaria feliz. Ficaria mais feliz ainda se fosse aqui na aba. Mas em qualquer igreja. É a história de Saulo, o perseguidor da igreja. Ele conta no testemunho para o rei Agripa, ele diz assim: matei muitos deles e pus muitos deles em prisões. E o meu prazer era maltratá-los até que eles blasfemassem contra o nome de Jesus. E agora estou aqui. E o Agripa foi ouvindo e disse: para, porque você já está me convencendo e eu não quero ser convencido. Tem tanta gente aí fora vivendo coisas, convicções
biblicamente estão erradas. Mas quem disse que nós somos enviados para julgar essas pessoas? Um dia chegou um cara para Jesus e disse assim: Senhor, meu irmão mais velho pegou a nossa herança. Ele disse: quem me constituiu juiz entre vocês? Jesus que era Jesus, não quis ser juiz de causa nenhuma. Não vim para julgar o mundo, vim para que o mundo fosse salvo. Está lá em João 3,17. Filho de Deus se manifestou não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Tem algo muito interessante acontecendo aqui, amados. Eu creio que eu fiz essas perguntas, mas o Espírito Santo pregou na tua vida. Eu creio que você anotou muitas coisas. Quero encerrar dizendo isso. Espero que essas reflexões possam ter direcionado seus pensamentos e te lembrado do porquê estamos aqui. Queria que você ficasse de pé comigo. Eu discordo de muitas coisas que os políticos fizeram. Mas existe uma constituição na nossa nação. Existem magistrados que cuidarão disso. E podem condenar os que fizeram coisas certas, ou melhor, absolver os que fizeram coisas certas e que não são condenáveis, e condenar os condenáveis. Mas para todas essas pessoas, a salvação só depende de uma entidade na terra ter vergonha, se arrepender de estar dormindo, acordar e fazer o seu papel. A igreja. A salvação destes políticos depende da igreja. Há muitos ladrões e traficantes nesse país. A impunidade multiplicou os crimes. Existe aí uma polícia. Existe aí pessoas trabalhando para fazer isso. Mas o papel da igreja não é ser policial dessas vidas. É pregar o evangelho para essas vidas. Há muitos doentes, há muitas loucuras. Temos que orar muito pelo pessoal de salvamento. Eu sempre me lembro do Pablo todos os dias. Converso com alguém, eu lembro do nosso irmão aqui. Eu fico pedindo para Deus dar. Eu digo que eu não posso nem trabalhar na capelania. Imagine se eu trabalhasse no trabalho dele. Quantos doentes nos hospitais? Quantas psiquiatrias? Vocês perceberam que hospitais tinham algum outro lugar, um hospital psiquiátrico? Hoje todo hospital tem uma ala de psiquiatria? Isso me diz uma coisa: nós estamos dormindo. Porque se nós fomos chamados para expulsar demônios, para fazer aquela obra, libertar cativos e oprimidos, amados, se a igreja acordar, estas coisas vão diminuir. Tinham endemoniado no cemitério. Jesus foi lá e expulsou a legião. Eu sempre digo: ai, pastor, o que você acha? A legião era 2.000 ou é 6.000? Porque a romana era assim, a grega era assim. Amado, nem sei, porque o diabo é mentiroso. Numa dessa nem era a legião. Não dá para acreditar nele. Acredite só no que a Bíblia relatou. Jesus, não importa quantos eram, quem era, saíram porque Jesus deu uma ordem e obedeceram. Não se preocupe com o que o demônio falou. Olha o que Jesus fez. E aquele povo que tinha medo daquele homem, porque prenderam ele com cadeias, ele arrebentava aquelas correntes, estava sentado, sendo disciplinado ou discipulado por Jesus. E conversava vestido como um homem qualquer, banhado, arrumado. Quantas almas nesta cidade precisam que Jesus chegue na vida delas e leve essa cura, essa libertação? Sabe quem Deus vai usar? Responda convicto, irmão. Quem Deus vai usar? Bem forte. Quem Deus vai usar? Eu.
Aleluia. Erga a tua mão. Põe uma mão no coração e a outra mão erga na direção de Deus. E amado, se essa oração for extensa, não baixe a tua mão. Jesus ficou horas crucificado. Você pode ficar alguns minutinhos, 2 minutos orando comigo. Pai Santo, eu quero te adorar, eu quero te louvar, porque o teu Espírito está nos chamando hoje para a responsabilidade. Está nos chamando, Senhor, e tocando os nossos corações, falando na nossa intimidade, falando intimamente conosco, pela tua palavra. Aquele que ouviu a tua voz e abriu a porta, tu entraste dentro do coração e estás falando aí dentro da tua igreja, viva, cada um de nós, porque nós somos a igreja. E nós queremos te louvar, Senhor, porque isso é o princípio da intimidade. É abrir a porta para tu entrares. E tu estás, eu creio, dentro de nós. Nós não te queremos fora. Nós queremos essa intimidade, nós queremos esse relacionamento. Nós queremos viver contigo, Senhor, teus propósitos. Revela-nos, Senhor. Está escrito lá na tua palavra que o Espírito Santo conhece todas as coisas de Deus e todas estas coisas ele perscruta. E ele pode nos revelar, porque diz que o teu Espírito nos revela todas essas coisas. As profundezas de Deus. Senhor, que o teu Espírito hoje comece a falar conosco na oração. Comece a mostrar segredos, Senhor, do nosso bairro, segredos da nossa rua, segredos da vida dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos. Não para que a gente fofoque sobre a vida deles, mas para que a gente saiba como combater a potestade que está escravizando eles. Para que a gente possa levar libertação aos cativos e oprimidos. Para que a gente possa levar o teu amor a cada vida, Senhor. Enche-nos do teu Espírito. Enche-nos. Senhor, agora, amado, eu não posso orar isso por você. Eu posso pedir, Senhor, vem sobre nós. Mas entra no meu coração e enche-me da tua presença. É uma oração pessoal. Fale com a tua voz. Fale com a tua boca. Oh, Senhor, enche-me. Toca-me, Senhor. Limpa a casa. Entra a luz de Deus em mim. Entra a luz de Deus e ilumina todo o meu ser. Ilumina minha alma. Ilumina, Senhor, os recônditos da minha alma. Traz luz para a minha vida e torna-me luz neste mundo. Espírito Santo, tu és o azeite. Aleluia. A palavra é a lâmpada. Enche-me da tua palavra. Dá-me sede e fome da tua palavra, Senhor. Dá-me sede e fome da tua presença, Espírito Santo. Para que eu possa ser sempre uma lâmpada cheia de azeite, com reservas. Que eu possa estar sempre aceso, iluminando. Para a honra e glória do teu nome. Aleluia. Aleluia. Eu quero te dizer que o Espírito Santo ouviu a tua oração. Se você não crê nisso, eu quero te dizer, ele crê. Deixa ele fazer, deixa ele operar na sua vida. A partir de agora, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos que tu operes em nós o querer e o efetuar. E por causa disso nós oramos e terminamos juntos essa oração dizendo, amém, amém e amém. No nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor.